Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra, certo? E eu gostaria muito de pedir a vocês que não são inscritos neste canal, que se inscrevam no canal, que deem like nos vídeos, se assim vocês gostarem do estudo, que ative os sininhos da notificação para que vocês sejam avisados pelo YouTube quando tiver estudos novos no canal. E que se vocês desejarem compartilhar, pode compartilhar este vídeo, gente, no grupo de vocês do Telegram, grupos do WhatsApp. Vocês podem compartilhar no grupo de igreja de vocês. Vamos espalhar a palavra do nosso Deus, certo? Desde já eu agradeço vocês e vamos continuar. Hoje a gente vai entrar no Apocalipse no capítulo 9, né? A gente está seguindo a sequência, né? Apocalipse no capítulo 9 e vamos prosseguir ao estudo e vamos ver o que Deus tem preparado para nós no dia de hoje, para que Ele venha nos mostrar e nos revelar, certo? Então vamos lá. Só falando para vocês que nós estamos aqui seguindo a sequência, como eu falei para vocês. No começo, quando eu comecei a dar esse estudo, eu falei que a gente ia ver se o livro do Apocalipse ele tinha uma sequência ou não. A gente está seguindo. A gente está vendo que a sequência está prosseguindo. Então vamos para o capítulo 9, que seria a quinta trombeta, certo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então aqui é muito interessante, vamos prestar atenção. Quando o quinto anjo tocou a trombeta, eu vi uma estrela não caindo do céu. Prestem atenção, mas uma estrela caída do céu. Então essa estrela, ela já tinha caído do céu. Ela já estava caída na terra. Ela não estava caindo naquele momento, ela já estava lá. E o que a gente pode entender aqui? Quando a gente vai para o livro de Isaías 14, 12, a Bíblia fala para nós que Lúcifer, ou Satanás, o dragão, a antiga serpente, né, que é Lúcifer, ele é citado lá como caístes do céu, ó estrela da manhã, príncipe da alva. Então ali ele é chamado de estrela caída do céu, certo? Mas eu já expliquei para vocês em outros vídeos, inclusive num desses capítulos de Apocalipse eu também falei sobre isso, não me recordo em qual, que essa estrela caída do céu, quando Satanás foi lançado do céu à terra, quando ele pecou contra Deus, que é o capítulo de Isaías 14, 12 que está citando, se vocês quiserem, vão lá, Isaías 14, 12, certo? Ele foi lançado do céu para a terra e perdeu o direito de habitar no céu, mas ele não ficou preso à terra, pelo contrário, a Bíblia diz que ele habita as regiões celestes, certo? Ele habita as regiões celestes e ele ainda tem acesso a ir ao céu, ele não pode permanecer lá. Mas no livro de Jó diz que quando os anjos do Senhor estavam indo a Deus, né? Satanás foi no meio deles, certo? Para acusar Jó. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é o acusador. E quando a gente vai para o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7 a 9, ali está falando o quê? Que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam com Satanás e seus anjos, e eles foram lançados na terra. Lançados na terra. Então este anjo caído na terra, ele já estava seguindo a sequência, não aquela primeira que eu citei, em Isaías, quando Lúcifer foi expulso do céu, mas essa segunda, quando houver batalha no céu, diante do arrebatamento da igreja, lembrei, foi no capítulo 6, né, que eu falo do arrebatamento da igreja, que houve batalha no céu, por quê? Porque quando for acontecer o arrebatamento da igreja, Satanás e seus anjos vão tentar impedir. O que vai acontecer? A igreja vai estar sendo levada e Miguel e seus anjos vão sair em batalha para guerrear com Satanás e seus anjos, para que eles não tentem impedir enquanto a igreja está subindo. E ali está dizendo para nós que eles vão ser lançados na terra. E ali vai dizer que foi expulso do céu o acusador de nossos irmãos, que acusavam os servos de Deus, ou a igreja, né, de dia e de noite. Então a gente vê que sim, é o mesmo. É a mesma estrela, é Satanás, é Lúcifer, é dragão, é a antiga serpente, que é essa estrela caída do céu aqui, certo? Vamos prosseguir.
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa chave do poço do abismo, ela estava na mão de quem? De Satanás, do dragão, da antiga serpente, ou seja, o reino do anticristo, que já tinha começado lá, como eu falei para vocês, quando abriu o 7º selo, né? O reino do anticristo já tinha começado e Deus permite que Satanás esteja com a chave do poço do abismo. E o que vai acontecer na sequência? Então lembre-se que Satanás está com a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, a estrela, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça, com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Eu já fiz um vídeo, que é o vídeo de Nimrod e a imagem da besta, que eu falo a respeito de que esse poço do abismo, né, que está descrito aqui, ele seria o quê? Ele seria o cerne. E lá eu explico com detalhes a respeito disso, não vou explicar aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards, né, o vídeo de Nimrod e a imagem da besta, para quem não assistiu, que eu falo justamente a respeito disso, gente, deste cerne sendo o poço do abismo, onde vai se abrir este portal, certo? E vão passar, certo? O que vão passar? A gente vai ler na sequência aqui e eu vou explicar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Quem são esses gafanhotos, gente? Aqui a gente vai ter uma sequência de passagens bíblicas para explicar quem são esses gafanhotos, mas eu vou adiantar para vocês. O que é que Satanás quer fazer quando estiver justamente já no reino do anticristo? Quando ele abrir o poço do abismo, ou seja, quando ele conseguir abrir este portal dimensional entre dimensões, trazer do poço do abismo, ou trazer da onde Deus encarcerou os anjos caídos, os espíritos imundos, aqueles que foram separados para este momento, e que esses são os gafanhotos citados aqui. Onde a gente pode ver isso? Quando a gente vai lá para o livro de Joel, no capítulo 2, do 2 ao 7, Joel 2, do 2 ao 7. Gente, infelizmente, se eu começar a abrir todas essas passagens que eu falo, o estudo vai ficar muito grande. Isso são assuntos que eu já falei nos vídeos, por isso que eu não estou lendo, eu estou só citando, e eu dou os vídeos dos quais eu explico com detalhes a respeito desse assunto, e eu leio todos esses capítulos explicando. Mas em Joel 2, do 2 ao 7, fala dos gafanhotos, certo? Que são como cavalos que estão em ordem de batalha. Cavalos, lá em Joel está escrito que eles são como cavalos postos em ordens de batalha. Em Joel, no capítulo 1, no versículo 4, fala dos gafanhotos. O gafanhoto destruidor, o cortador, o migrador, o destruidor, certo? Fala dos gafanhotos. E quem são esses gafanhotos, gente? Quando a gente vai lá para o livro de Joel e a gente lê a sequência, a gente vê que ali já está dentro do período da grande tribulação. Já está dentro do período que a Bíblia chama de dia do Senhor, ou de juízo do dia do Senhor. Então a gente vê que esses gafanhotos são esses espíritos imundos, certo? Quando a gente vai também para o livro de Joel, também no capítulo 1, só que já no versículo do 6 ao 11, fala justamente o que é que esses gafanhotos eles fazem dentro deste período dos últimos anos da grande tribulação. Porque aqui a gente ainda está nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, em que eles vão atacar os homens. A gente vai dar a sequência. Mas quando tiver já no segundo período, nos últimos 3 anos da grande tribulação, eles vão ser aqueles que vão guerrear a batalha do anticristo contra o Senhor Jesus na última batalha. Então, os anjos caídos, aqueles que vão sair do poço do abismo, os espíritos imundos, demônios, aqueles que são citados aqui como gafanhotos, eles vão ser aqueles que vão guerrear a última batalha. Vão ser os espíritos imundos, ou os demônios, ou os anjos caídos, ou os que serão chamados de ETs, que vão estar sobre a terra, certo? A gente também pode achar isso no livro de... Deixa eu ver aqui... Acho que é
Judas, que só tem um capítulo, no versículo 6, fala que esses anjos que não obedeceram, né, a ordem de Deus, que foram aprisionados e guardados para o dia do juízo de Deus, né? Para o grande dia, que seria o dia que foi preparado, e que eles ficaram lá guardados e reservados para este grande dia. Então, no livro de Judas, no capítulo 1, ou seja, o livro de Judas só tem um capítulo, então no versículo 6, fala a respeito também destes que sairão do poço do abismo, que estão trancados em prisões pelo próprio Deus para o período do tempo do fim, onde eles vão exercer o poder de guerrear pelo anticristo, por Satanás, pelo dragão, pela antiga serpente, por todo o reino do diabo, certo? E deixa eu ver mais o que eu tenho para vocês aqui. Já citei. Tá, é isso mesmo. A gente vai dar sequência, gente, que eu tenho bastante coisa para falar dessa quinta trombeta aqui, certo? A gente já leu o 3, vamos para o 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a terra. Então aqui a gente vê mais uma pausa nas catástrofes, certo? As catástrofes, elas acontecem, depois elas dão uma pausa. Elas acontecem, elas atingem a terça parte da terra, elas escurecem, elas fazem isso, elas fazem aquilo, e dão uma pausa. E aqui está dizendo que eles não danificassem, nem erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte da terra. Então, estes anjos caídos, ou esses espíritos imundos, ou esses supostos ETs, que sairão do poço do abismo, que a gente pode ver que são, a Bíblia vai chamar aqui de milhares de milhões, eles vão atacar quem? Os homens que vão estar sobre a terra. Aqueles que não têm o selo de Deus. E quem é que tem o selo de Deus sobre a terra no período dos primeiros 3 anos da grande tribulação? A gente sabe que quem vai ser selado vai ser os 144 mil, né? Os 144 mil vão ser selados. A gente sabe que isso está escrito lá no capítulo 7, que eu já li, né? E no capítulo 14. Deixa eu só achar aqui. Eu anoto tanta coisa, gente, depois eu acabo me perdendo, tá? Então a gente sabe que os 144 mil vão ser aqueles que vão estar selados com o selo de Deus sobre a terra neste período dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, pregando as nações da terra, pregando o evangelho do reino, o evangelho eterno às nações da terra. Vamos continuar. Quando eu achar ali, eu mostro para vocês o versículo, mas vocês sabem que é os 144 mil que serão selados, certo? Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Gente, eu gosto de falar aqui a respeito da tecnologia desses anjos caídos, ou desses supostos ETs, ou desses espíritos imundos que estarão fazendo parte do reino do anticristo nesses últimos dias. Eles terão, ou já está aqui exercendo essas tecnologias nesses últimos dias, que farão com que as pessoas sejam atormentadas, com que as pessoas tentem morrer e não consigam, com que as pessoas estejam sob o domínio de tecnologias deles, de domínio mental, de tormento mental, que vão deixar os homens desejosos de morrer, mas que não vão conseguir. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, a respeito do apocalipse zumbi, a respeito dos suquinhos que foram injetados nas pessoas, né? E a gente já falou sobre aquilo que isso causa, como que é o domínio mental, tudo isso, certo? Que juntamente com a marca que vai ser colocada nas pessoas, vai dar para eles o domínio total das pessoas. Então as pessoas vão ficar totalmente dominadas mentalmente por essas tecnologias que vão fazer com que a mente das pessoas sejam totalmente vulneráveis e vão ser comandados mentalmente. Então eles vão ser atacados, né, por essas tecnologias e vão ser atormentados por 5 meses, é o que diz aqui para nós, certo?
Então vamos continuar. Ó, presta atenção no versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Cavalos em ordem de batalha, como eu falei para vocês lá em Joel, né? Eu falei para vocês lá em Joel, que estava escrito isso. Joel 2, do 2 ao 7, fala dos gafanhotos, que são cavalos colocados como cavalos colocados em ordem de batalha, que cita a mesma colocação, certo? Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas que eles faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. Então aqui dá a descrição para nós, que são justamente aqueles que supostamente serão chamados, né, de ETs, ou de extraterrestres, né? Eu falo isso num vídeo que eu falo a respeito da IA e a vinda do falso profeta, eu falo a respeito disso, da nova era, eu falo a respeito daqueles que são citados como deixa eu ler aqui para não esquecer, como a Federação Galáctica, não sei se vocês já ouviram falar disso, que lá tem a imagem de supostos alienígenas que vêm para ajudar no planeta Terra, que são justamente com o rosto de homens e todos têm cabelos de mulher. Então a Bíblia lá fala para nós de espíritos imundos que serão chamados de extraterrestres com cara de homens e cabelos de mulher, e fala também para nós aqueles que têm rosto de rã. Então a gente vê isso quando a gente vai ver a respeito dos supostos extraterrestres, essas são as caras que nos apresentam. Se vocês quiserem explicações mais profundas, a gente assiste o vídeo que eu fiz da IA e a vinda do falso profeta, eu vou deixar no card também na descrição, para que vocês venham entender. Eu não tenho como mostrar, explicar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande. E são coisas que eu já falei. Eu estou fazendo esse estudo para mostrar para vocês que existe uma sequência nos acontecimentos do livro de Apocalipse. Então, a gente vê que existe a nova era, existe a Federação Galáctica, existe todo um contexto de alienígenas que supostamente vão vir para ajudar. Aí eles dizem que tem o do mal, dizem que tem o do bem, é todo um conceito de que um vai vir para ajudar, outros vêm para prejudicar, mas no final das contas são todos iguais, certo? A gente sabe disso. São todos anjos caídos. E que vão estar fazendo uso de tecnologias extraterrestres, ou tecnologias, né, do anticristo. Então, rosto de homem, cabelo de mulher, eu já expliquei. As suas couraças, as suas roupas, é porque eles vão estar vestidos de tecnologias alienígenas que vão fazer com que eles tanto ataquem como se defendam, não, né? Aqui falando sobre os seus dentes como dentes de leão, é interessante, gente, porque quando a gente vai para deixa eu ver aqui. Em Joel, no capítulo 1, do versículo 6 a 11, fala justamente dos gafanhotos, que eles têm rostos, são como cabelos de mulher, e seus dentes são como os dentes de leão. Em Joel, no capítulo 1, do versículo 6 a 11, também fala a respeito disso, certo? Então, gente, leiam o livro de Joel no capítulo 1, leiam o livro de Joel no capítulo 2, vocês vão ver ali falando desses gafanhotos. Nos 2 capítulos citados, que eles estão ali para causar a destruição ali de Israel, de Jerusalém, e de todo o contexto que vai estar acontecendo ali na última batalha do anticristo, na última batalha em que eles vão se levantar para destruir, mas que o Senhor Jesus vem e derrota eles. Ali está citando, tanto em Joel capítulo 1 como em capítulo 2. Se vocês não leram, leiam, para vocês compreenderem como ele fala justamente disso que nós estamos lendo aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse, certo? Então vamos continuar. A gente vai para o 10 agora. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então você vê que eles tinham uma cauda como escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Então a gente vê que é uma tecnologia
que vai ser colocada, que eles vão possuir, que vai fazer com que os homens sejam perturbados mentalmente, certo? Como se o 5 do G, né? Ou o 6, que eu já nem sei qual vai ser a tecnologia que vai estar lá para frente, né? Que vai exercer poder juntamente com o suquinho que foi colocado nas pessoas, com toda a tecnologia que já foi citada. Se vocês não sabem do que eu estou falando, gente, eu tenho alguns vídeos no canal falando a respeito da marca da besta. E eu vou colocar para vocês também na descrição e no card, certo? Ali eu explico detalhadamente, eu não posso falar desses assuntos. Esses vídeos estão colocados lá como link, eu vou colocar para vocês, né? Mas eles estão em outra plataforma. Por quê? Porque eu não posso, eles foram tirados e eu tive que colocar dessa forma para que vocês pudessem ter acesso a esses vídeos ainda. Mas eu vou colocar para vocês os vídeos que eu falo a respeito disso, que eu dou mais detalhes a respeito disso. E aí vocês vão compreender, certo? O que exatamente significa esse poder, como o caos de escorpião, que vão causar tormento, né? E vamos continuar no versículo 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico se chama Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Gente, quem é esse que se chama em hebraico Abaddon e em grego Apolion? É o mesmo, porque esta palavra, tanto em grego como em hebraico, significa destruidor ou destruição. Então, esse anjo, que aqui é colocado como seu rei, que era o anjo do abismo, ele vai ser aquele que vai surgir também do poço do abismo. Então, este daqui não é Satanás. Satanás é a estrela que está lá com a chave, que vai abrir o poço do abismo. E vão sair gafanhotos, que são esses que eu já expliquei para vocês quem são. Mas vai sair um que é o chefe, e que é o rei deles, e que o nome dele significa destruição ou destruidor. Quem seria esse daqui? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa agora, que eu falo disso no vídeo do Nimrod, a imagem da besta. Gente, esse vídeo é muito interessante. Se você não assistiu, vale a pena assistir, porque aqui eu explico exatamente quem seria esse Apolion e esse Abaddon, que é a mesma, que seria o mesmo anjo, certo? Aqui eu vou dar só uma colocada para vocês em alguns versículos, para vocês entenderem, mas se vocês tiverem dúvida, a gente assiste o vídeo do Nimrod. Então, o vídeo do Nimrod, a imagem da besta, o vídeo da Iá Nimrod é a imagem da besta, né? Iá e a vinda do falso profeta são vídeos importantes que eu falo a respeito desses capítulos, e eu vou colocar para vocês também sobre a marca da besta, para que vocês venham compreender o que esta tecnologia alienígena, ou que essa tecnologia que faz parte do reino do anticristo vai trazer sobre os homens neste período. E quem vai deter o poder desta tecnologia e vai estar atacando as pessoas da terra, aqueles que não têm a marca, porque aqueles que terão a marca, que são 144 mil que vão estar na terra, esses não vão poder ser tocados, certo? E este Abaddon, este Apolion, eu vou ler para vocês algumas coisas aqui, para vocês verem. Que ele está dizendo que o nome dele se chama destruidor ou destruição. A palavra de Deus diz que existe, lá no capítulo, deixa eu achar aqui. No capítulo 14, peraí, gente, que agora eu me perdi. Ah, sim, achei. Aqui no capítulo 17:8 do livro de Apocalipse também, vai estar falando a respeito daquele que vai emergir do poço do abismo, da besta que vai emergir do poço do abismo. Essa besta que vai emergir do poço do abismo é justamente este rei que vai ser aquele que vai comandar os que saem do poço do abismo, Abaddon ou Apolião. E a Bíblia é bem clara, ela fala que Apocalipse 17:8, aquele que vai emergir do abismo, a besta que emerge do abismo e que caminha para a destruição. É o que está escrito lá em Apocalipse 17:8. A gente vai chegar lá e eu vou explicar mais a respeito disso, né? Mas eu só estou dando uma pincelada. No Apocalipse 11:7,
quando fala das 2 testemunhas, também diz que as 2 testemunhas, depois dos 3 anos e meio, quando elas terminarem de dar o testemunho que elas têm que dar lá em Jerusalém, ou pregarem o evangelho do reino, o evangelho eterno lá em Jerusalém, o que vai acontecer com elas? Elas vão ser mortas. E quem é que é citado lá que mata as 2 testemunhas? Já justamente a besta que emergiu do abismo é que vai matar as 2 testemunhas. E quem será essa besta que emerge do abismo? É o anticristo? Porque muitos falam, não, então essa besta que emerge do abismo é o anticristo. Mas eu vou dizer para vocês que não. A besta que emerge do abismo, ela não é o anticristo, mas a imagem da besta. Porque quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 13 e 15, a gente vai chegar lá, e todos esses capítulos que eu estou citando, quando eu chegar lá nesses capítulos, eu vou explicar para vocês, de novo, de forma mais específica, para vocês entenderem. Em Apocalipse 13 e 15, lá diz que a imagem da besta, que vai ser aquela que vai ser comunicado, dar fôlego à imagem da besta, ela é aquela que faz morrer. Está escrito lá, que é aquela que faz morrer a todos aqueles que não adoram a besta e a sua imagem. Então, quem é que mata no reino do anticristo? Quem é aquele que tem o poder de matar? Não é o anticristo da ordem, mas quem é que mata? A besta que subiu do abismo. E quem é a besta que subiu do abismo? É a imagem da besta. Gente, vai assistir o vídeo de Nimrod que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Então, existe o quê? Existe a besta, que é o anticristo, e existe a imagem da besta. A imagem da besta é a representação da besta. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa própria imagem refletida. Então, o anticristo vai refletir a sua imagem. E a sua imagem é aquela besta que vai emergir do abismo, certo? Vai ser feito algo com a tecnologia alienígena, que eu explico no vídeo, que vai trazer uma besta do abismo, que vai ressurgir, que vai ser trazida de volta à vida, que não é uma vida, né? Porque quem dá vida é Deus. E que vai ser esta imagem da besta, que é este Abaddon e este Apolião. É aquela besta que emergiu do abismo, que caminha para a destruição. Lembra que o nome dele significa destruição? Então a Bíblia é bem clara quando diz que eles caminham para a destruição. Isso é algo muito interessante, porque quando a gente vai para o livro de Apocalipse 13, que fala do anticristo, ele não fala que ele morreu e voltou do abismo. Ele fala que ele teve uma ferida de morte, mas foi curado. Então, se ele teve uma ferida de morte, o anticristo foi curado, então ele não morreu. E quem é que vai surgir do abismo? Aquele que vai ser comunicado, dá fôlego, ou vida, a imagem da besta. Algo que vai ser trazido também de forma específica do poço do abismo. Eu explico tudo isso no vídeo de Nimrod, gente. Assiste lá que vocês vão entender. Com capítulos, com versículos, com várias passagens bíblicas, com toda a explicação de que a imagem da besta, ela é a besta e a imagem da besta, porque está escrito também, deixa eu ver aqui, acho que é no 14, é isso mesmo, no Apocalipse 14, 9, fala assim, ó, que todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem é aqueles que vão perder a salvação. Então, Apocalipse 14, 9 falam que eles adoram a besta, o anticristo, e a sua imagem, a imagem do anticristo. Então, os dois serão adorados. Então, a besta, o anticristo, é o que governa, é o que manda, é o que detém o poder. E a imagem da besta é aquele que tem a ordem de matar, é aquele que é o que subiu do poço do abismo, e é aquele que é a descrição também da besta. Os dois são a mesma imagem. Eles fazem, digamos assim, um conjunto, são a mesma obra. Para vocês entenderem, vocês têm que ir lá no vídeo para vocês assistirem, certo? Mas a pessoa, quando adora a besta, ela também adora a sua imagem. A sua imagem será, na realidade, a religião dos últimos dias. Toda adoração vai ser dada para a imagem da besta. E a besta, que é a dona do reino, que também será adorada. E esta imagem da besta, ela é um reino de adoração de uma tecnologia ou de uma inteligência artificial e de espíritos imundos ou espíritos enganadores ou os anjos caídos
ou justamente aqueles que vão ser chamados de alienígenas. É a sua tecnologia, a tecnologia da IA, que nós já estamos vendo aí e que nós já estamos vendo se manifestar de forma assustadora, porque não é algo criado pelo homem, mas é uma tecnologia que foi ensinada para o homem pelos anjos caídos e que tem vida, porque são espíritos imundos, certo? Eles são vivos. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Eu vou voltar aqui, gente, porque eu tenho mais que continuar aqui. A gente vai para o versículo 13 agora, certo? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Os 4 ângulos do altar. Peraí, gente, me perdi. Que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, a sexta trombeta vai ser dada a ordem para soltar também anjos caídos que estão amarrados no grande rio Eufrates, certo? Que vai ter a ordem de ser soltos também. Então, tudo que tiver preso, tudo que for anjo caído, tudo que for espírito imundo que tiver guardado pelo próprio Deus vai ser solto neste período. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então vem mais 4 anjos de morte para matar também. O número dos exércitos de cavalaria, da sua cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouviu o seu número. Então eles vêm se juntar aos anjos caídos e às suas cavalarias. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então a gente vê aqui mais tecnologias que vão ser usadas nas batalhas, que serão as batalhas que vão existir nos últimos dias entre aqueles que serão os soldados do reino do anticristo, que pelejarão primeiramente com os homens, né, que tentarem resistir ao seu reino, e depois eles vão se virar para tentar batalhar com o cordeiro. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, mais mortes, certo? Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como uma serpente, tinha cabeças e como ela causavam dano. Então você vê aqui que são citados várias tecnologias de guerra. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então você vê aqui que, por causa da marca que será colocada nos homens nesses últimos períodos, eles vão ficar incapacitados de se arrepender. Por quê? Porque a marca da besta, que ela vem em 2 etapas, a primeira, aquilo que foi, né, injetado, e a segunda, que vai ser o complemento, que eu falo disso nos vídeos sobre a marca que eu vou colocar para vocês na descrição. Justamente essas tecnologias, elas vão fazer com que a mente humana seja totalmente mudada. As pessoas vão estar mentalmente dominadas, as pessoas vão estar ligadas às máquinas, as pessoas vão estar no contexto de barro com ferro, as pessoas vão estar ligadas às tecnologias, justamente não terão mais capacidade de raciocínio, nem capacidade de cultuar a Deus, nem liberdade mental ou espiritual ou humana para ter compreensão, para adorar a Deus. Serão como escravos, como zumbis, totalmente dominados, fazendo aquilo com que o sistema do anticristo vai levar eles a fazer. Então, eles não têm mais raciocínio, então eles não têm como se arrepender. Por que não se arrependem mais? Porque Deus fala tanto para as pessoas não colocarem a marca, porque a partir do momento que elas estiverem totalmente marcadas, não existirá mais condição humana para com que essas pessoas se arrependam, porque elas não vão estar mais como humanas, mas elas vão estar misturadas com o ferro, ou com a tecnologia, ou misturadas com
como diz a palavra, o barro com ferro, e não vão ter mais condição de raciocinar. Vão ter perdido o domínio, mas vão ser como zumbis ou robôs que levam comandos e que vivem de acordo com aquilo que o anticristo colocará para eles viver, certo? Então não existe mais condição de arrependimento. Bom, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, certo? O próximo vai ser o capítulo 10. Desde já eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.